boêmio, é um ser que vive de farra, uma mulher de uma de família, ia querer casar com um se fosse variados, norte-americano, boêmio. Então tem essa ideia. Quem quebrou essa ideia do violão com uma visão negativa foi o Heitor Villa-Lobos, Semana de Arte Moderna, 1922, de São Paulo. Ele conseguiu fazer uma orquestra e reunir todos esses instrumentos ao mesmo momento. Né? Inclusive a Baquiana número 5, chamada Trenzinho do Caipira, quando o Heitor Villa-Lobos ele queria fazer uma música diferente, uma música que tivesse a cara de Brasil, ele ficou na floresta amazônica meses, até ele conseguir ouvir o canto de uma ave chamada Irapuru. Quando ele ouviu o canto dessa ave, ele conseguiu concluir a sua música, chamada Baquiana número 5, Trenzinho do Caipira. Um grande clássico. Com essa música eu vou fazer também. Tá? Olha para vocês verem que é uma música assim, bem leve, bem tranquila, bem cara de Europa, né? E eu acho que ela deveria ser um pouco agitada, porque a Europa é frio. Então, se a pessoa for usar música no frio, ela tem que usar para aquecer e não morrer de frio. Né? Diferente de nós aqui dos trópicos. A música nossa aqui tinha que ser uma música leve, porque aqui já é quente. Se eu for dançar uma música rápida, eu vou transpirar, vai me incomodar. Olha para vocês verem, isso veio se adaptando aqui no Brasil. Olha esse primeiro vídeo para vocês verem. Chamado É Delícia de Amor. Olha o primeiro Só lembrando a vocês, isso não era música para dançar. Música clássica ninguém dança. Música clássica você aprecia. Nós vamos em um concerto, a gente fica sentado, tentando identificar quais instrumentos estão ali sendo tocados, qual instrumento que para dar entrada para o outro. A gente aprecia. Né? São as chamadas músicas de câmara. Por que música de câmara? São músicas para ambientes fechados. Não são para ambientes abertos. Quando a música, ao exercício da escuta, quando a música ela se abre para um espaço mais aberto, é que a música começa a ser para dançar e o volume começa a ser diferente. Em ambiente fechado, as músicas são ambiente, por isso é chamada música de câmara. Música para apreciação. Ali bebia-se um bom vinho, ali fumava-se uma boa tabacaria, ali consumia-se bons alimentos. Hoje não, vai para o carnaval, bebe mais, come demais, um monte de papo aí. Modinha. Essa segunda agora é um pouco, vocês verem, a modinha vem de quem? Do clássico, da Europa, e o lundu, da África. Da mesma forma que os navios vieram europeus, vieram também a mão de obra africana. E a mão de obra africana trouxe sua identidade, ela não ficou para trás. Né? Olha para vocês verem a diferença. Olha lá. Qual é o instrumento que nós temos no fundo? Tambor de viola, a tabaca. Só que agora, o grave é o menor prazo. Olha para vocês verem. Esse estilo aqui é mais influenciado no freio, no chachado, na mudada, no corpo. Então, tem que passar aqui. Viram um pouco de diferença? Dá aquele chorinho que você fala. Daí surge então o chorinho. O chorinho começa a misturar agora os dois. O chorinho mistura um pouquinho da modinha e um pouquinho do lundu. E quem nós tivemos o chorinho aí em 1808?
E quem nós tivemos duas figuras marcantes que foram precursoras do chorinho no Brasil é a Chiquinha Gonzaga e o Pixinguinha, né? E os outros foram descendentes dessa linhagem musical. Chiquinha Gonzaga. Por quê? E esperar só o samba só pipoca uma vez no ano. Qual é? Fevereiro e Carnaval. Saiu de fevereiro e Carnaval, nós temos mais samba enredo. E olha esse samba enredo aí que ganhou na época. Imperatriz. O compositor, quando está fazendo o samba, ele pensa na sua escola.
ele pensa na sua porta-bandeira, ele pensa no seu mestre-sala. Eu não posso compor um samba enredo de compassos longos se a minha porta-bandeira tem perna curta. Ela vai ter que fazer um giro com você, hora 180, hora 360 graus. E com perna curta, o giro não é perfeito. Se o giro não é perfeito, ela põe o seu peso na bandeira, e a bandeira que ela carrega não pode, em momento algum, tocar no mestre-sala. Porque a bandeira é como se fosse a virgindade dela. Ela protege a bandeira. Na hora que ele tenta tocar a bandeira, ela faz giros concêntricos para não tocar nele. É tudo um conjunto. Por isso que chama-se samba enredo. Ali tem toda uma história, tem toda uma técnica, tem toda uma arte por trás. Por isso eles não dariam conta de 2 carnavais no ano. Eles ficam um ano para preparar. E um cara, uma escola de samba glamurosa, ainda perde por um verso. Todo trabalho de um ano, ele ainda perde por um verso. Né? Quer dizer, alguma coisa não ficou perfeita. E os jogadores, a banca, ela é perfeita. Ela tem um olhar muito atento. Por quê? Porque não pode gravar. Eles têm que olhar o discípulo na hora que está acontecendo. Se ele perdeu aquela cena ali, acabou. Ou vocês acham que tem como é que chama aquele treino? Futebol? Não existe isso em escola de samba. O cara está vendo ali, vamos avaliar agora o critério nessa sala e porta-bandeira. É ao vivo. Nessa sala porta-bandeira, vocês vão ver que eles entram, param, dançam para a arquibancada, dançam para como são jogadores. Vocês repararam isso? É naquele momento que eles estão sendo julgados. Aí passa, depois vem carro alegórico, depois vem ritmo, depois vem melodia. Então é um trabalho muito bem trabalhado. Seguimos o nosso samba enredo e vamos agora falar de um samba um pouquinho mais fechado. Esse samba enredo ele sai para as ruas. O samba canção ele volta para dentro de casa. Tanto que os instrumentos que eles utilizam no samba canção: um prato, uma faca de mesa, 2 colheres com as costas viradas, né? Um pandeiro e depois um canta no máximo. Não tem mais que isso lá. Né? E ele volta um pouquinho para dentro de casa. Aqui nós temos o cocaína. Conhece? Olha o vídeo. Quem cantou? O que a Baiana tem? Quem cantou essa música do Dorival Caymmi e mostrou o Brasil para os Estados Unidos com a cesta de frutos tropicais na cabeça? A Carmen Miranda. Então quem compôs o que a Baiana tem? Carmen Miranda. E o mundo conheceu o Brasil a partir das frutas tropicais, que era a coreografia da Carmen Miranda. Olha para vocês verem a importância da música como instrumento de exportação. Nós começamos a exportar primeiro música, depois nós exportamos minério, essas coisas, vocês sabiam disso? O primeiro elemento que nós exportamos foi a poesia. O movimento chamado Movimento para o Brasil. Aí depois você vai exportando as outras coisas. Mas primeiro é música. Como vocês acham que lá fora conhece o Brasil? Um país quente. Quente de quê? Calor? Quente do sexo. Associa o Brasil a carnaval. Festa da carne. A nossa festa da carne é conhecida mundialmente. Aí vem agora o samba canção. E vocês vão ver que o ritmo ele é um pouco mais desacelerado, ele vai ser um pouco mais tranquilo, ele não vai se preocupar em dançar, vai preocupar em ouvir a melodia. Tanto que vocês vão ver que o samba canção ele não sai das casas, ele fica ali nas cozinhas, nas salas, nos quintais, mas não é para dançar. O samba canção não. Aqui nós vamos falar de figuras importantíssimas, gente. Importantíssimas para a história do nosso samba canção. Nós temos a Maísa, que foi, fala-se que foi assassinada. Ela era casada com a família Matarazzo, e bebia demais, gostava muito da vida boêmia. E a família Matarazzo era uma família da elite de São Paulo. Fala-se que eles fizeram uma treta lá no carro dela e ela sofreu um acidente. Aqui nós temos
a Dolores Durão, aqui nós temos a Ângela Maria, e aqui eu tenho esse casal, uma gracinha esse casal aqui. Dalva de Oliveira e Elivelto Martins. Eles brigavam com música. Era extremamente ciumenta, a Dalva de Oliveira, e Elivelto Martins, aquele cara com os olhos escuros, famoso, aí o ciúme vinha na certa, né? E eles brigavam com música. Ela escreveu para ele: risque meu nome no seu caderno, já não suporto o inferno do nosso amor fracassado. E ele respondeu a ela: bandeira branca, não posso mais. Eles respondiam com música. Eles não brigavam como hoje tem bandeira branca. Era com música. Dalva e Elivelto, uma história de amor e música. Esse filme aí, quem quiser assistir. A Maísa, olha para vocês verem que tristeza, que depressão dessa mulher. Ela já estava com o vício dela, já numa fase bem debilitada, né? Muito gorda. E a música que ela cantou aqui para nós chama-se Bom Dia Tristeza, 1959. E é uma tristeza mesmo. Olha para vocês verem, presta atenção, rapaz. Olha para vocês verem essa melodia dessa santa canção. Se não é um preludo lá para vocês. Olha o instrumento aí. Olha o instrumento aí no fundo. Olha o instrumento aí no fundo. Teclado não, senhor. Olha o instrumento aí no fundo. Violão. Por que violão? Porque está perto do peito, puxador lá fora. Olha, ele está cantando com a alma. Ele está cantando com a alma. Maísa, Dalva de Oliveira, quando respondeu aí a música do Elivelto, né? Olha lá o que ela disse. Ela interpretou muito bem, era o Marinaldo Raiol, uma música chamada Ave Maria do Morro. E vocês e aqui no Brasil, para ver se a música Ave Maria na hora do anjo. Vocês aprenderam tudo? Mais ou menos? Nós vamos recapitular o modinha, o show, o samba e o samba canção. Nesse bloco foi isso. Tá? Agora, vamos ver nos outros cantos do Brasil o que nós temos. Por exemplo, em Pernambuco nós temos o maracatu. O maracatu tem influência direta da Europa, a começar pelas vestimentas, né? Vocês vão ver que são
vestimentas bem pomposas, não podia estar aqui, porque aqui é quente, né? Mas é bem de influência europeia. E aqui nós temos o Maracatu Nação para vocês conhecerem. Roupas bem coloridas, onde a cultura pernambucana, de influência africana e de influência também europeia. Vocês vão ver que a música agora aqui no Maracatu Nação tem influência do candomblé, vocês viram pelas vestimentas e pelas contas do peito, né? Os contraibum no braço, as contas no peito, o ritmo musical, os instrumentos de percussão e a vestimenta, né? Então tem influência tanto da música afrodescendente, né, africana, quanto da cultura matriz do candomblé, quanto também influência europeia. Vocês vão ver que tem cenários com roupas ali diferentes, com cores diferentes e com ornamentação também diferente. Saindo do Maracatu Nação, nós temos aqui agora o Maracatu Rural, que também é de Pernambuco, mas é uma outra ramificação, né? Da mesma forma nós temos o samba canção. Da mesma forma que nós temos o axé e o axé forte, né? Que é uma das ramificações do axé, o axé music, e por aí vai. Olha aqui para você ver esse lugar, aqui eu falando do Maracatu Rural. Maracatu Rural. Esse é o cabelo de lança, quem não conhece. Maracatu Rural, olha aqui o cabelo de lança. É o Richard, o candomblé, para você lá na música. Uma cidade protetor, está ele aqui, a flor na boca, roupas bem coloridas com o símbolo da bandeira de Pernambuco, e ele representa a identidade folclórica do Pernambuco, chamado Caboclo de Lança. O frevo, também em Pernambuco, é um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais quente, né? Século XIX, você vê que é a ciranda, que já é uma música que com certeza vocês brincaram. Era aquelas musicazinhas da escola infantil que davam a mão e ficavam rodando. Ele chama de ciranda. É? Olha a ciranda, excelente cantora que vocês vão conhecer agora, a Irene Castro. Enquanto Salvador pode conhecer, lá na Xangá. Olha a ciranda.
Não. Saindo da ciranda, nós temos o Saindo da ciranda, nós temos o corpo de unigada, que também é pernambucano. Eles usam ali uma madeira, que essa madeira produz o som. É um pilão deitado. Eles aquecem esse pilão e esse pilão vai produzir som. E daí produz a dança, chamada corpo de unigada. Olha aqui do lado para vocês verem. Olha quem tá aí, meu povo! Olha o Bangu aí, velho! Olha o Bangu! Levanta a produção da bebida, meu povo! Vocês perceberam que as danças estão começando a aproximar os focos. Vocês perceberam, né? Vimos a modinha que ninguém dançava, só ouvia. Depois fomos para o samba que vai para as ruas, depois volta para as casas. E agora as danças começam a aproximar os focos. E depois vocês vão ver que afasta de novo. Aproxima aqui no corpo, aproxima aqui na umbigada, e daqui a pouco no rap e no funk separa. Olha para vocês verem como é que a música ela tem uma relação com o humor da população. Quando a população está de bom humor, o gênero musical que está em voga é o gênero musical a dois. Quando a população não está de bom humor, o gênero musical em voga é aquele mono, sozinho, como vocês ouviram o rap, como vocês ouviram o funk, como vocês ouviram o rap. Daqui a pouco nós vamos falar. O carimbó, a Ionete da Silveira Gama, a Dona Onete, gente, ela é ótima, eu conheci a Dona Onete. Tem uma fruta chamada jambu, e eu conheci essa fruta em prato, veio tipo de Pernambuco, chamado pato no tucupi. Esse é uma flor, e eles usam no arroz, usam na carne, e ela adormece a língua. De forma que ao adormecer a língua, você começa a sentir o tremor, é um trem mais bacana e ao mesmo tempo muito místico. Chama o jambu. E a dona Onete, ela fez uma música para contar para nós a história do jambu. E é essa planta típica do Pernambuco que se utiliza muito para fazer os alimentos. Olha lá.
a pessoa pode morrer asfixiada. Mas é muito gostoso. A comida deles é muito quente, muito picante, porque tem influência indígena. O jambu ele é de influência indígena. Seguimos para Pernambuco, achamos ele, Baião, está aqui uma vestimenta, típica do nosso ilustre Luiz Gonzaga, e que trouxe aí para nós, fez uma reunião de gente boa, o Sivuca, o Luiz, o Luiz Gonzaga, o Gonzaguinho, todo mundo junto, todo mundo no mesmo lugar, um grande clássico chamado Asa Branca. Aqui nós temos a Jovem Guarda. Vocês vão ver que o som agora começa até elétrico. É guitarra, é bateria, influência do rock and roll. Tá? Olha só para vocês verem. Erasmo, Roberto e
Vanderlei. Vocês vão ver que eu sou um pouco mais agressivo. Não tem como ficar o som no apartamento mais não. Agora o som tem que ir para a rua. Porque nós temos aqui carro elétrico. Os temas já é que eles usavam o Black Power. Bem típico do quê? Do jazz e do blues americano. Olha para vocês verem a influência musical. Então aqui nós temos Tropicalismo. Quem ficou com essa música aqui? Olha aí o Tropicalismo. Vocês vão conhecer a música aqui agora. Caetano Veloso. Saindo lá do movimento Tropicália, a gente vem para esse outro grupo agora que é Gerite. Tá? Aquele grupo lá atrás, eles sofreram demais, porque eles queriam utilizar a música para denunciar. Só que eles não eram de posse. Chico Buarque era de posse. E é. Então o avô dele era funcionário, Aurélio Buarque de Holanda.
o avô dele. Né? Então a influência dele cultural é uma influência muito grande. E quem formava para os exilados não acabou. Estamos na reta final. Ele informava para os exilados o que estava acontecendo no Brasil a partir de letras de música. Só que o governo militar entendeu que esses discos que estavam indo para o exterior tinham informações do Brasil. Aí começou a criar-se um postal. O documento só ia identificado, chegava identificado no postal que é o que está repetindo hoje, quem está comprando aí, compra virtual, né? Mas é tudo historiado, praticado. Então nós temos aqui Chico Buarque de Holanda, Cálice, quem ficou com ela? Cálice, olha o nosso tema aqui. Tem uma passagem aqui, a colega de vocês perguntou se o Chico Buarque foi preso. Ele não foi preso. O que aconteceu? Nesse período do Brasil, década de 50 e 60, havia os festivais de música. E naqueles festivais de música, a música que mais rodava na rádio, eles chamavam para apresentar. E o Chico ele foi apresentar essa música com participação de Milton Nascimento. O Chico não, perdão, o Gil. Foi o Gil e o Milton Nascimento. No meio da música, que a música ela passou pela censura. Tinha até uma passagem que a censura mandou mudar. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da ponta. A censura mandou tirar, ele tirou. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Aí a música passou. Só que a censura não percebeu que a música Cálice não referia a uma taça de vinho que foi derrubada na última ceia de Cristo, mas sim o verbo calar-se. Então ele estava criticando o governo militar. O governo militar só viu na hora que a música foi cantada. No meio do festival, o que eles fizeram? Mandou os ligar os microfones. Aí, como todo mundo já sabia a música, foi aquele coro, a coisa mais maravilhosa que ficou histórica. Em 1960, Festival de Música. Então o Chico não estava, ele compôs. Tá? A Elis Regina, quem ficou com o cartomante? A Elis Regina também está no grupo da MPB. Olha para vocês verem que essa música chamada Cartomante parece que eles estão jogando carta. Mas na verdade estão conspirando contra o governo militar. Né? Olha a advertência. Nos dias de hoje, é bom que proteja. Ofereça face para quem quer que ela está dando advertência. Por quê? Porque o governo militar todo mundo é culpado. Lembra da viatura que eu mostrei para vocês, preto e branco? Lembra? Ou é culpado ou não é, não tem meio termo. E hoje a nossa justiça fala que o preto e branco tem um cinza no meio. O que é o cinza? A direita e a defesa. Todos são direitos. Tá? Ouça essa letra. Quem ficou com essa música da Elis Regina? Cartomante. Alguém está aqui na sala, vocês não estão prestando atenção. Eu fico aqui. Quando ela fala assim, haja o que houver, pense nos seus filhos, tem uma outra música do Chico, Cálice lá atrás, que eu não passei toda, mas tem um trecho que o Chico fala assim: quero cheirar fumaça de óleo, diz eu, me embriagar até que alguém me escute. Esse trecho refere a um adolescente chamado Stuart Rangel. Quem foi Stuart Rangel?
filho da Zuma Rangel. Era uma grande civilista do Brasil na década de 60, e ela foi expulsa do país, só que o filho dela ficou, e o filho dela era militante. E era um tipo de tortura que o governo militar fazia. Colocava um cara dentro de um quartinho assim de 1 metro quadrado, e um buraquinho ele enfiava o cano de descarga do jipe. Aí o jipe ia acelerando e o cara ia asfixiado. Por isso no trecho da música ele fala que era um cheirar fumaça de óleo diesel, embriagava até que alguém esqueça. A mãe dele esqueceu. E depois o que o governo militar fazia? Pegava esses cadáveres e jogava na lagoa de Freitas. Rio, botava uma sapata de cimento no pé e jogava o defunto ali. Quando o defunto entrava em composição e botava. Por isso que tem essa passagem quando ele fala assim, haja o que houver, pense nos filhos. Às vezes o Rangel veio aqui para ver o filho e não conseguiu nem enterrar, porque o corpo marchou. Então a música ela é uma advertência. Uma advertência a quê? Ao que o país estava vivendo. E nós vivemos um país de intolerância muito grande nesses 4 anos. Você não podia falar nada, você não podia discutir nada, você não podia emitir uma opinião. Nós vivemos esse período aqui recente. E quem viveu, viu. Entramos agora onde? O rock nacional. Influência do quê? Do nosso pop rock. Olha ele aqui, quem é esse? Renato, esse aqui? Engenheiro, esse aqui? Barão Vermelho. Vamos começar. E eu, depois do dia considerado um dia bonito, ontem, achei linda a manifestação da Vaga Carlos. Maravilhoso, tá? Parabéns. Defender os povos indígenas. Eu escolhi essa música em especial, chamada Índio, do Renato Russo, onde fala do primeiro encontro do europeu com o nativo. E olha como ele conseguiu captar essa relação do europeu com os aborígenes de uma forma tão delicada. Presta atenção na letra dessa música para vocês verem. Chamada Índio, ela não é de hoje. Mas quando eu me lembro do que aconteceu com a comunidade indígena, onde mais de 500 crianças morreram infectadas pelo mercúrio, é de chorar. Isso é um genocídio. E como que os índios são tratados hoje, em 2023? Não muito diferente do encontro em 1500. Em 1500 levou o seu navio embora. E agora, esse rio todo habitado. Presta atenção na letra dessa música para vocês verem que profundidade. Presta atenção. Renato Russo, a crítica com as comunidades indígenas brasileiras, viveu à frente do seu tempo. E pessoas assim nem querem ficar aqui muito tempo, não, só vem para nos ensinar a ser melhores. E mesmo assim a gente não acredita. Por isso a escada mesmo aqui na terra. Só vem para nos ensinar. A gente aprendeu? Saímos do Renato Russo e vamos entrar nesse estilo aqui, é o Macbeth.
Já ouviu falar? Doido, né? Tem tantos símbolos musicais nesse Brasil. Olha o Leonardo Betti aqui, quem entra? Nação Zumbi. Ó, surgiu também no Recife. Ele é uma das ramificações onde vai misturar o maracatu, o coco, o rock, o hip hop, o funk e música eletrônica. Tudo junto. Vocês vão ver que vocês não conseguem nem dançar, não, porque é trem demais. Tem instrumento demais. Olha aqui pra vocês verem. Só que aí fecha com os de percussão, depois vem com os instrumentos de corda e por último com a guitarra eletrônica e a bateria. Então ele usa todos juntos e depois vai fragmentando. Né? Axé Music, estamos chegando agora onde vocês querem. O axé original, gente, a mistura de quê? Freio Pernambuco, ritmo africano, reggae, merengue, e nós temos aqui, eu achei linda a história dessa música, Danda Lunga. Alguém conhece a história dessa música? Não? Eu vou passar só um pouquinho aqui, peraí, para vocês conhecerem a história dela. É uma mãe de santo chamada Maiamba, da Bahia, com mais de 86 anos, e ela tem uma força cultural afro muito importante. Aí um dado dia a Margarete Menezes ela vai à casa do Carlinhos Brau e chegando lá ela ouve o Carlinhos Brau cantar isso aí, sabe? Danda Lunga. E o Carlinhos Brau cantou bem esse trecho aqui, ó, bem pertinho da entrada do gueto, um terreiro de Angola e Queto. Mãe Maiamba que comanda o centro, Dom Oxum dançando Oxóssi no tempo. Lá em cima do tamarindeiro, Maria da Pipoca a joelho, em janeiro do dia 1º, desce o dono do terreiro. Foi uma coisa linda. E ela ouviu essa história e falou, mas isso é baseado em quê? E ela foi pesquisar a história dessa senhora, dessa mãe de santo. E ela viu que ficou tão bonito, deu ritmo, deu melodia e depois cantou. Né? Há aqui um sincretismo religioso muito grande, porque dentro dessa letra de música conseguiu unir duas entidades diferentes. Por isso que é bom a gente ler, gente. Ele deve se descer, o que você sabe disso? Eu tenho que conhecer a minha história. Antes de eu conhecer a história do branco, eu tenho que conhecer a minha história. Eu tenho que conhecer minha origem, eu tenho que conhecer minha raiz. Hoje eu sei que todo mundo em casa tem pressão alta, porque a minha descendência de escravos que chegaram não bebia água no porão dos navios. A água que eles bebiam era o próprio suor do corpo que lambiam. E quando você demora a beber água, o seu organismo segura a água. Se ele segura a água, você incha. Se você incha, você tem a alteração da pressão sanguínea. Por isso, minha geração ela é toda hipertensa. Eu fui buscar isso onde? Na história. Então, por exemplo, quando eu vi no carnaval do ano passado, muitas escolas de samba homenageando os orixás, eu preocupei. Por que eu preocupei? Porque cada orixá tem o seu dia. O orixá é uma cultura religiosa africana, religião matriz. De repente, você para que nós queremos saber disso? Porque só mudam os nomes, gente. Os santos são os mesmos, não tem onde entrar mais santo no céu, não. Os santos são os mesmos, só mudam o nome. Por exemplo, Obaluaê do Candomblé. Quem é Obaluaê? É quem protege das doenças. Se você vem para a igreja católica, você tem São Lázaro. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Você tem Tupiaçu, o Sultão da Mata no Candomblé. Quando você vem para a igreja católica, você tem São Sebastião, tem Correia Fechada. É a mesma pessoa. Você mudou o quê?
Só o nome. Mitologia grega do mesmo jeito. Você tem Poseidon de um lado, você tem Netuno do outro, a mesma pessoa. Só muda o nome. Aí o povo brasileiro fica brincando com a religião que é legal. Gente, nós não temos que brigar com o filho, nós temos que ser pessoas boas. Nós temos que praticar o bem, nós temos que praticar a caridade. Que país é esse onde o senhor não pertencer à sua religião, você não pode fazer a caridade por mim? Não dá. Estamos indo para contra mão. Não tem. Vamos voltar? Vocês vão conhecer a música aqui agora. Olha que legal para vocês verem aqui a letra, ó. Olha que legal. Protagonista lá chamado Zé do Burro. Quem era esse Zé do Burro? Era um cara que o único meio de tirar o sustento dele era o com a carroça, só que o burro dele adoeceu. Como o burro dele adoeceu e ele morava no interior, ele fez uma promessa. Só que lá na cidadezinha dele não tinha igreja, a igreja era longe, ele fez a promessa dentro do terreiro de Candomblé. Ele fez uma promessa para a criança. Então ele sai lá da cidadezinha dele até chegar na Bahia carregando a cruz de Cristo nas costas. Se o burro dele sarasse. O burro dele sarou. Na hora que ele chega na porta da igreja, para poder colocar a cruz lá dentro e pagar a promessa, o padre não permite ele entrar na igreja. Por quê? Porque ele fez uma promessa no terreiro de Candomblé, não fez na igreja. Aí esse trecho nos traz a reflexão. Por que nos traz a reflexão? Um padre na Bahia denunciando a religião matriz. Está no errado. Uma outra reflexão maior, quem é Inhansã no Candomblé? É Santa Bárbara da Igreja Católica, que é a mesma pessoa. Nos leva a refletir. Né? Então, por isso é que eu falo, a gente tem que sempre estar lendo mais um pouquinho, para a gente não fazer julgamento errado e nem sair por aí falando besteira. Porque nós estamos vivendo no Brasil hoje e os que mais sabem estão se calando. Os que menos sabem estão manifestando suas ignorâncias. Está acabando. 2 minutinhos só eu fecho aqui. Chegou! Vocês conhecem? Amanhã, essa música é o finalzinho dos anos 80 por aqui. É o que essa música. Eu queria ser na beira da paisagem. E depois do Luiz Caldas vieram outros descendentes. Ele criou um estilo dentro do estilo. Tá? Por isso, a música dele morreu. Eu conheci por 10 anos e vocês estão conhecendo agora de novo. O rap, eu dei um
música dele criticava todas as necessidades que o morro tinha. O Bezerra da Silva. Com a música e a venda de substâncias psicoativas. Isso é um crime. Quando alguém me perguntava que mato é esse, que eu nunca vi, ele só respondia, não sei, não conheço, nasceu aí. Mas foi pintando sujeira e um patão. O que é um patão? O que é um patão? Que hoje chama de outro nome lá no mundo. Hoje eles dão outro nome. Aquela viatura policial toda equipada que chama de caveirão. Chamava patão. Todo fechado, todo blindado, todo cheio de segurança, todo mundo de fora. Eles chamavam patão. Mas foi pintando sujeira. E o patão estava sempre na jogada. O patão estava sempre de olho. Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. E os outros desconfiavam de todo dia a condenação e não pode ter feito para todos eles com averiguação. Aí tem essa passagem que eu acho interessante, na hora do sapecaiaiá, a tortura. Ninguém pode ser torturado para se obter condições. Isso está nos direitos humanos, isso está no Código Civil, isso está no Código Penal. Por quê? Nós temos, nós não, a sociedade tem aquela ideia de que todo mundo mora no morro é vagabundo. A sociedade tem essa ideia estigmatizada. Porque quem está ali morando no morro, não está ali porque é chique morar no morro, não. Muitos estão fora de opção. Eu tenho certeza que todo mundo está ali queria estar morando no São Gonçalo, com uma casa boa, com um plano de saúde, com um emprego bom e com 3 alimentações por dia. Se eles não têm, é porque nós não temos uma política pública que dê a igualdade para todos. Agora o cara já vive em condições subhumanas e ainda é estigmatizado, aí não dá. Né? Vamos só fechar aqui, né, gente? Só fechar. Sertanejo não podia falar
Desenvolvemos e concluímos o raciocínio de hoje. O próximo encontro nosso será a nossa prova da segunda etapa. Eu escolhi 5 músicas nas que eu trabalhei e nós faremos a prova em cima delas, que é o nosso Enem 2022. Logo aí, um abraço.